Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 30 de setembro do ano da graça de 2021. E voltando mais uma vez a nossa atenção para o texto de Hebreus capítulo 4, ficou muito evidente na exposição do texto que este texto nos apresenta duas questões fundamentais. Por um lado, o descanso que o Senhor nos providencia; por outro lado, a nossa corresponsabilidade, a nossa participação em todo este processo. E ele passa por um aspecto muito importante, sempre muito presente na palavra, e que este texto, de uma forma muito clara, nos apresenta também, que é a questão da obediência. E sempre está presente uma relação entre a desobediência e o não entrar no descanso. E isso definitivamente é algo muito, muito importante. E quando falamos aqui em obediência, obviamente é uma obediência transversal na nossa vida àquilo que é a vontade de Deus e que resulta então no desfrutar deste descanso. Como sempre, a Bíblia, a palavra de Deus, sendo ela realmente extraordinária, nos apresenta muitas vezes perante situações que nos parecem quase um paradoxo, que não fazem sentido numa primeira análise. Se é descanso, nós não teríamos que fazer nada. Por outro lado, percebemos que a nossa intervenção é limitada. Em que é que ficamos? Há uma coisa que é evidente que o texto nos apresenta e que tantas outras intervenções e exortações de Deus através do Senhor Jesus Cristo nos têm feito lembrar, é que precisamos de ser obedientes. Seremos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda. Isto são palavras do Senhor Jesus que obviamente nos remetem para uma obediência transversal e incondicional à sua vontade. Os benefícios inerentes a essa obediência, uma obediência obviamente genuína, autêntica e verdadeira, são esses benefícios realmente são extraordinários e nem conseguimos quantificá-los e materializá-los, mas nesta expressão de entrar no descanso que o Senhor tem preparado para nós, sem dúvida nenhuma, nos dá uma ideia daquilo que é o resultado o benefício dessa obediência. O versículo 11 do capítulo 4 diz que nós nos precisamos de esforçar para entrar naquele descanso. Portanto, temos que estar determinados em obedecer. Mas eu gostaria muito de trazer hoje à nossa reflexão um aspecto muito interessante que surgiu ontem também no contexto da lição da escola dominical. E isto, como sabem, estamos a estudar Filipenses, e este texto de Filipenses, capítulo 2, traz-nos de facto algo que tem tudo a ver e que é complementar e que nos ajuda a compreender isto. Bom, o apóstolo Paulo está a falar com a igreja em Filipos sobre o que é humildade e desafia a igreja a preparar e a pôr-se em condições, colocar-se em condições para que possam entender verdadeiramente o que é essa humildade. E ela está, de uma forma sublime, espelhada no exemplo que o versículo 5 ao versículo 11 dá sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, o versículo 13 é realmente essencial para percebermos isto. O versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio da geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É Deus quem executa, efetua, produz tudo na nossa vida. Ou seja, de facto, este nosso esforço não passa de nos expormos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A nossa obediência, de facto, passa por nos esvaziarmos de nós próprios e nos enchermos, nos completarmos de Cristo. Como João Batista disse muito bem, que eu diminua para que ele cresça.
Eu creio que este aspecto é importante porque nos vai retirar o peso que tantas vezes recai sobre nós, de que, bom, somos nós que temos que realizar e eu não sou capaz, sou limitado. De facto, não somos nós e Deus sabe muito bem que nós somos limitados e por isso é Ele que efetua. Entrar no descanso, neste descanso que o Senhor tem preparado para nós, é exatamente desde já, e obviamente sabemos muito bem, e amanhã talvez possamos pensar um pouco sobre isso, sabemos muito bem que Deus tem um descanso perfeito para nós, mas nesta circunstância, enquanto estamos neste mundo ao qual não pertencemos, no qual nós queremos ser de facto fatores de transformação, luzeiros, luz e sal, num mundo onde nós queremos surpreender com a manifestação de Cristo na nossa vida, quem vai de facto realizar tudo isto é Deus, e de facto, ao realizar tudo isso na nossa vida, Ele está-nos já a dar um pouco do seu descanso. Porque retira de mim, de sobre mim, a responsabilidade, o peso dessa realização, desse trabalho, que é uma realidade, mas que quem de facto realiza tudo isso é Ele. E este texto de Filipenses, de facto, complementa de uma forma extraordinária este pensamento. E quando nos remetemos a Hebreus e percebemos como no passado o povo não entrou nesse descanso, de uma forma simples ainda, numa análise muito simples, bem nos lembramos que o povo de Israel não permitiu que Deus realizasse, que Deus efetuasse essa obra no seu meio. E tantas vezes, e tantas são as manifestações a revelação na palavra daquilo que o povo fez, daquilo que o povo procurou fazer para ser ele a realizar e não descansar naquilo que Deus queria fazer neles e através deles. Eu creio que vale a pena pensar nisto, amados. Há uma responsabilidade. Deus põe-nos corresponsáveis de tudo isto. Há uma obediência. E a obediência que eu tenho que produzir na minha vida é deixá-lo fazer. É deixar Ele agir, ser Ele a determinar, ser Ele a intervir na minha vida e através da minha vida. Isso traz-nos um descanso. Aquele conceito que perante um problema eu tenho que pensar, não sou eu que sou Deus. É Ele que é Deus e é Ele que resolve, é Ele que intervém, é Ele que determina, é Ele que tem esta vontade perfeita que se manifesta de uma forma absolutamente sublime. Quando eu descanso nele, e permito que Ele possa agir. Que o Senhor nos ajude a meditar sobre estes aspectos e nos ajude a aproximar mais desta palavra. Amados, um dia muito, muito abençoado e descansado nos cuidados do Pai, deixando e permitindo que Ele faça aquilo que bem deseja na nossa vida, na vida de cada um de nós. Para Ele todo o louvor, toda a glória. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.